A Luana Piovani detonou os evangélicos, disse que são o que de pior existe na humanidade. E aí surgem alguns questionamentos. Será que ela tem razão? Qual é a origem dessa fala? Existe algo de bom nisso? Quais as implicações disso? Curte, comenta, se inscreva, bora pro vídeo. Vamos destrinchar esse abacaxi. Bom, pessoal, então vamos lá. Tá chovendo, talvez porque nós não temos ainda o melhor material aqui para captação de áudio. Talvez apareça alguma coisa aí, mas vamos lá assim mesmo. A primeira coisa que eu quero dizer, antes de até mostrar a Luana falando aqui, é que, Luana, eu defenderei sempre o direito de você poder dizer o que você disse. Então, primeira coisa que tem que ficar claro é isso. Porque em uma sociedade livre, todo mundo tem direito de dizer o que quiser, inclusive nós outros. Isso tem que ficar claro. Mas, então, vamos partir desse princípio. Eu defendo, sem precedente, o direito de você dizer o que disse. E os passarinhos também, eu acho que estão em concordância ali. Mas então vamos lá, para começar, vamos ver o que a Luana disse. Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita... Tá, primeiro essa parte aqui. E a gente vai começar dizendo sobre se tem algo de errado com isso, se tem algo de bom nisso. Então, para começar, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que isso que a Luana fez ali, isso que ela fala, é muito bom. É muito bom, Luana. Isso que você, né, fala, que nós somos os mais desprezíveis, que já de pior na humanidade, é só o cumprimento do que é ser evangélico. Porque foi exatamente isso que Jesus disse. Quando você faz isso, porque o evangélico é aquele que segue o evangelho de Jesus Cristo, não um outro evangelho. Inclusive, nós vamos falar dessa questão aqui de um outro evangelho, tá? Mas o evangélico é aquele que segue o evangelho de Jesus Cristo. E olha que legal, olha que legal. Jesus falou que isso ia acontecer, ele profetizou que isso ia acontecer. Então, às vezes, se as pessoas querem outra religião, ela deve procurar qualquer coisa, menos o evangelho. Por quê? Em Mateus 10, 22, Jesus disse o seguinte, ó, serei odiados de todos por causa do meu nome. Entendeu isso aqui? Vou repetir para vocês entenderem. E sereis odiado de todos por causa do meu nome. Percebe que a Luana, ela tem um certo ódio ali pela gente? Isso é só o cumprimento. O nosso mestre nos profetizou isso. Então não tem nada de errado acontecendo. O que está acontecendo é só o que Jesus falou. Inclusive, se não estiver acontecendo, aí sim é preocupante. Isso é tão importante, isso é tão importante, inclusive, nas Escrituras, que é a base do nosso evangelho, que isso vai se repetir em Mateus 24, 9, também vai falar que nós, né, seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Marcos 13, 13 vai repetir isso, né? Inclusive até o número 13, 13 aqui, acho que mostra, aponta exatamente para onde, né? Da onde que vem esse ódio, né? E serei odiados de todos por causa do meu nome. Marcos 13 vai repetir isso aí. Lucas também vai repetir a mesma frase. No caso, é Jesus falando, né? Mas aí existem alguns textos que, devido à sua importância, a maioria dos evangelistas, né, dentre os 4 ali no caso, que é o caso aqui, repete esse texto. E Lucas também, Jesus vai falar, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Lucas 21, 17. Então, ser evangélico é ser odiado de todos por causa do nome de Jesus e até por conta daquilo que a gente prega. Então, isso que a Luana e outras pessoas têm feito é muito bom. Tem um outro texto, não vou lembrar a citação agora, mas você pode dar um Google aí, que Jesus diz assim, ó, ai de vós, ai de vocês, no caso, ai de nós, quando todos os homens
falarem bem de vocês. Então, o evangelho é sobre isso, né? Que surjam mais Luanas no mundo, porque enquanto mais Luanas surgem no mundo, fazendo esse tipo de afirmação, isso segundo as Escrituras, segundo o nosso Mestre Jesus Cristo, o Deus encarnado, se isso está acontecendo, quer dizer que nós estamos, de fato, sendo evangélicos. E, inclusive, o próprio Jesus também, ele diz que nós seremos felizes quando isso acontecer. Bem-aventurados sois vós, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós, mentindo. Porque eles vão mentir, no caso, né? Dizendo toda sorte. Mas Jesus está falando bem-aventurados. Bem-aventurados significa mais do que feliz. Mais do que feliz são vós, são vocês. Mateus 5, 11 e 12, tá? Confere aí na sua Bíblia. Você que é evangélico, assim como eu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vocês. Então, isso que aconteceu, isso que a Luana fez, é muito bom. Se ela está com essa percepção, principalmente com base no que nós vamos falar aqui no final, porque ela se intitula evangélica, mas uma evangélica com mais uma outra coisa que, segundo a Bíblia, a gente não pode esquecer que o cristianismo é uma religião onde existe a possibilidade do inferno, que muita gente tem esquecido. Mas vamos lá. Então, para finalizar esse trecho, é muito bom ter acontecido isso. Isso que a Luana fez foi profetizado pelo nosso mestre, pelo nosso Cristo. E ser cristão, ser evangélico, é sobre ser perseguido, é sobre ser odiado de todos por causa do nome dele. E a probabilidade é que isso piore e que assim seja, que nós estejamos preparados. É claro que nós não devemos aceitar isso simplesmente sem nos posicionar, mas é exatamente isso que é evangélico. Tá? Luana, 2000 anos atrás, quando surge o evangelho, Jesus diz: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Tá ok? Então a primeira questão é essa. A segunda questão é por que a Luana Piovani ela faz essa afirmação. Qual é o motivo que leva a Luana Piovani, que se diz evangélica, a fazer essa afirmação? Antes de a gente falar sobre isso, vamos ver um pedacinho a mais do vídeo para entender um pouco sobre isso. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Pronto. Essa pausa aqui, importante. Por que é importante? Porque aí ela fala sobre a questão, qual que é o evangelho dela, porque ela se diz evangélica. De alguém que não respeita, né, a opinião, a fé ou qualquer coisa do outro. Mas por que a Luana, que se diz evangélica, ela vem vender esse peixe? Porque ela é evangélica da linhagem neoliberal, da linhagem da teologia do não julgueis. Teologia essa da qual nós temos um vídeo. Vou deixar aqui para vocês esse vídeo aqui, ó, procura aí, e vou deixar o link aqui nos comentários também. Porque existe uma galera, que é a galera do amor, querendo imprimir a ideia de um evangelho da aceitação. Mas isso não é evangelho. E a gente tem que deixar isso muito claro. Por quê? Uma das coisas que existe no evangelho de verdade, por exemplo, é a promessa de uma salvação e de um julgamento. Isso precisa ficar claro para nós. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder isso, nós não podemos tirar isso de mente, tá? Então, qual que é a motivação por trás dessa fala da Luana, que se diz evangélica? A teologia neoliberal, a teologia da prosperidade, a teologia
da libertação, a teologia do não julgueis, que vai ser uma teologia diabólica, tá? A gente precisa dar nome às coisas. Então, essa é a motivação. E, por fim, até sobre essa questão de que tipo de evangélica é a Luana, olha o que ela mesma, né, ela mesma fala. É uma evangélica macumbeira. Acabei de me tornar macumbeira. Muito feliz, muito orgulhosa. Só isso aí já é o suficiente. Perceba, então, o que ela mesma fala. Que ela é uma evangélica macumbeira. Então, o que acontece? Ela quer misturar coisas que, segundo o evangelho, qual que é a base do evangelho, gente? É a Bíblia. Se você não concorda, a gente vive num país livre, e é bom que seja assim, o próprio Deus, ele, né, nos mune desse atributo que é o livre-arbítrio. Você não é obrigado a ser evangélico, mas você não pode querer dizer para nós o que é o evangelho. O evangelho ele surgiu com uma base muito sólida em torno de uma pessoa que essa pessoa que é Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, é claro que envolvendo a Trindade também, é ela quem decide o que é evangelho. Não você. Você pode ser qualquer outra coisa, e está tudo bem. Principalmente socialmente e politicamente, eu defendo essa liberdade. Mas você não pode querer dizer para nós o que é ou o que não é evangelho, tá? Porque como se diz ali, ela se diz uma evangélica macumbeira. Só que, como eu disse, o evangelho tem inferno. E 1 Coríntios 6, 9 e 10 vai dizer assim, ó, ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O evangelho tem isso incluso. E aí você pode seguir uma outra coisa, tá tudo bem. Mas o evangelho, existe várias coisas, obviamente, mas uma delas é essa daqui. Apocalipse 21, 8, né, vai dizer, mas quanto a vós, covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo, em enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o evangelho inclui isso aqui. E aí tem gente que quer nos empurrar goela abaixo uma outra coisa que não é evangelho. No evangelho existe uma questão de enquadramento. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus fala, aquele que quiser. Ninguém é obrigado. Mas quem quiser, que se enquadre. Quem não quiser, que procure uma outra religião. Inclusive, não tem como ser evangélico e macumbeiro. Isso é sincretismo religioso, ela pode ser qualquer coisa nesse sentido, menos evangélica. Ah, que eu falei, eu defendo o direito dela dizer isso, mas também o nosso de dizer. Não tem como. É uma incoerência sem fim, sem limite. Ok? Então, é essa questão. E para finalizar, inclusive, essa questão, eu quero citar um texto lá de Gálatas 1, 8 e 9, onde Paulo ele vai dizer o seguinte sobre essa questão do evangelho. Porque o evangelho não é qualquer coisa. O evangelho é o que está escrito ali. E a questão do termo é muito importante, porque o evangelho não é o que você quer. E aí Paulo vai dizer o seguinte, em Gálatas 1, 8 e 9. Se alguém vier e pregar um outro evangelho diferente desse, que seja amaldiçoado. Por que Paulo diz isso? Se alguém vier e pregar um evangelho diferente desse, seja amaldiçoado. Por dois motivos. Motivo número 1, o evangelho, ele é ips literi. Evangelho é isso, segundo o texto sagrado. O evangelho é o que está escrito no texto sagrado de Gênesis a Apocalipse. Isso é evangelho. O que passar disso
é procedência maligna. E o Apocalipse 22 vai dizer que aquele que tirar vai se lascar e aquele que acrescentar vai se lascar também, porque no evangelho a gente não tira e a gente não acrescenta, a gente se submete, a gente obedece. Então, primeira questão essa, né? E a segunda questão é que aquele que tirar, existe isso reservado para ele. Então, o evangelho, primeira questão é essa, né? O evangelho é isso. E segundo motivo pelo qual Paulo fala isso, é que isso iria acontecer. E é o que está acontecendo. Então, é isso aí. Luana Piovani e demais, continuem falando o que vocês querem. E nós defenderemos, nós faremos a apologia bíblica, a apologia do evangelho. Nós somos apologetas cristãos e defenderemos isso. Ok? Grande abraço para você, esse é o nosso. O que você achou? Coloque aqui embaixo, o que você achou desse vídeo? O que você acha dessa questão da Luana aí? O que você acha do que eu falei aqui? Que, na verdade, isso deve acontecer, e quanto mais isso acontecer, mais evangélicos nós, de fato, somos. O que você acha da fala da Luana? Beleza? Deus abençoe, um abraço. Até a próxima. É nozes.